Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, deixe o seu joinha, deixe o seu like lá e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Eu quero, nesse ensino de hoje, mostrar para vocês como é que Deus formou o homem, a formação do homem. Então, se tiver com a sua Bíblia aí, vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso de número 26, que diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então agora Deus se reuniu com o conselho da Trindade, com a economia de Deus, para fazer o homem. Por que agora Deus ia fazer o homem? Porque Deus está criando um jardim, e precisa colocar um homem para cuidar desse jardim. Deus está preparando o jardim para colocar o homem no jardim. Só que no capítulo 1 é o capítulo da criação. Deus vai criar. Agora no capítulo 2 de Gênesis é o capítulo da formação. Deus se reuniu lá com o conselho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para quê? Vamos fazer o homem. Por quê? Nós estamos preparando o jardim e esse jardim precisa de um homem para cuidar dele. Então agora eles falam, então, façamos então o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí quando vamos para o capítulo 2, o verso 7, nós vamos ver o que agora aqui? A formação. Como que Deus vai formar o homem? Como que esse homem agora vai vir à existência? Vai passar a existir esse homem? Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o que Deus vai fazer? Decidiu fazer o homem. Vamos fazer o homem. Mas para nós fazer o homem, o que nós vamos fazer? Precisamos de barro. Como fazer o homem do pó? A Bíblia fala que fez o homem do pó da terra. Mas como não tem jeito de você pegar o barro, amassar o barro, o barro não dá amálgama, o barro não dá liga. Então o verso 6 do capítulo 2 de Gênesis vai falar que subiu um vapor da terra. E esse vapor da terra foi o que molhou o pó. E desse pó, então, Deus vai modelar o corpo do homem. Deus vai fazer agora o boneco, o corpo do homem. Só que Deus forma esse boneco com a própria mão. Deus pega o barro, começa a modelar, a fazer, porque formar é dar forma, é modelar esse corpo do homem. Então Deus modelou esse corpo. Só que quando Deus fez esse corpo do homem, o homem estava inanimado. Estava um boneco, sem vida, não tinha vida, não mexia, não fazia nada, não se locomovia, porque não tinha vida ainda. O que Deus vai fazer então para dar vida a esse corpo, para dar vida a esse boneco? Deus então vai soprar dentro desse homem, nas narinas desse homem, o fôlego de vida. Deus pega o baçar, o pó da terra, no hebraico, baçar. Dentro desse baçar agora, Deus vai soprar dentro dele o que? O ruá, o sopro de vida, ou o fôlego de vida, nas narinas desse boneco. E quando Deus sopra o fôlego da vida, o ruá de Deus, o ruá hakadosh de Deus, dentro do boneco, nas narinas desse boneco, a palavra fala que o homem passou a ser então alma vivente. Então a junção da Nechamar com o ruá trouxe à existência agora um terceiro elemento, a Nechamar ou a Nefesh, a alma vivente. E o homem passou a ser então uma alma vivente. Então nós vemos aqui então Deus formando o homem, Deus formou esse homem. Só que quando Deus formou esse homem, o espírito desse homem que Deus soprou no boneco,
aqui, né, no baçar, no pó da terra, do boneco feito da terra, esse espírito que Deus soprou é o fôlego da vida. Então esse fôlego da vida, né, entrando nas narinas do boneco, do corpo inanimado, então trouxe à existência agora quem? A alma vivente. E o homem passou a ser então a alma vivente, né? Então eu quero falar para vocês que nós somos o quê? Uma alma. Então nós somos a alma, nós não somos o espírito e nós também não somos o corpo. Nós somos uma alma. Por quê? Alma vem de persona, né? Personalidade. Então nós temos uma personalidade. Por quê? Porque é a nossa alma que decide o que quer fazer. Nós somos uma alma, né? Então nós decidimos aquilo que queremos fazer. É nós que decidimos tudo o que queremos fazer. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 17, Paulo vai falar da seguinte maneira, que existe uma luta entre o espírito e a carne. Então, veja bem, que nós não é o espírito, porque Paulo está se referindo a uma luta entre o espírito e a carne. Mas quem decide é você, a alma. Nós que decidimos a quem, né, seremos cheios. Nós que decidimos a quem vai dominar a gente, se é o espírito ou se é a carne. Então nós é quem decidimos a quem queremos ser cheio. Se queremos ser cheio de Deus ou se queremos ser cheio das coisas deste mundo, da carne. Então nós somos uma alma, né, que temos o quê? Dois corpos. Nós temos um corpo físico para interagir no mundo físico, né? Nesse mundo natural em que vivemos, né? Esse corpo nosso serve para quê? Para interagir nesse mundo físico. E nós temos também um espírito para interagirmos no mundo espiritual. Por quê? Não tem como comunicar-se com Deus através da matéria. Porque João capítulo 4, verso 24, vai nos falar que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, então como que vai se dar então a comunicação do homem com Deus? Através do espírito. Por quê? Porque Deus habita no espírito do homem. E Deus habitando no espírito do homem, então há essa ligação, há esse elo. Então nós, né, o homem, né, é o único ser na face da terra que consegue interagir ao mesmo tempo nos dois mundos. No mundo espiritual e no mundo físico, no mundo natural. Somente o homem, somente o ser humano tem essa capacidade de interagir ao mesmo tempo nos dois mundos. Tanto no mundo natural, no mundo natural, nesse mundo físico em que nós vivemos. É por isso que Deus nos deu esse corpo, né? Fez esse boneco, esse corpo de matéria para nós interagirmos aqui no mundo físico, né? E também Deus nos deu o quê? Um corpo espiritual, que é o espírito. Para quê? Para interagirmos no mundo do espírito, para que possa haver uma comunicação com Deus. Porque Deus é espírito, então o homem comunica com Deus através do espírito. Então Deus criou esse homem, né? Deus criou esse homem em duas dimensões, uma dimensão espiritual e uma dimensão física. Então nós conseguimos falar com Deus, né? E ao mesmo tempo também conseguimos falar um com o outro. Por quê? Porque nós somos matéria, mas dentro dessa matéria nossa, né, existe uma alma, né? Essa alma habita neste corpo, que dentro da nossa alma habita um espírito, que habita o nosso espírito, o espírito humano. E dentro do espírito humano habita o Espírito de Deus. Então Deus mora no nosso espírito, né? Deus não mora na nossa alma e nem mora neste corpo. Deus mora no nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 17, fala o seguinte: aquele que se une ao Espírito do Senhor se torna um com ele. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus habitou no nosso espírito e nós nos tornamos um com Deus. Então, o contato do homem com Deus é através do Espírito, né? Não através da matéria, mas através do Espírito. Então, Deus criou esse homem do pó da terra, esse homem tripartido, né? Da mesma maneira que Deus é triuno, né? É 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem também, né? O homem é espírito, o homem é alma e o homem também é corpo. Paulo vai nos falar isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 23. Nos fala assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos o que? A tricotomia do homem, né? O homem é tricotomo. Então nós vemos Deus falando o que? Que o mesmo Deus de paz nos santifique. Então Deus quer que o homem seja santificado no espírito, na alma e no corpo, né? Dessas três formas Deus quer que nós sejamos santificados. Então nós, né? Eu, o ser humano, você que somos o homem, né? Nós somos tripartido. Do mesmo jeito que Deus é tripartido, o homem também é tripartido. Mas lembra lá quando Deus soprou nas narinas do boneco o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente? Então quando Deus soprou aquele fôlego de vida ali, né, era você, era nós, porque nós já existíamos antes da fundação do mundo, nós existia dentro de Deus antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, o verso de número 4 vai nos falar da seguinte maneira, da seguinte forma: que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Deus escolheu cada um de nós antes da fundação do mundo. Então essa é a eleição de Deus. Deus nos escolheu, né? Em espírito nós já existimos dentro de Deus, só que o nosso livre-arbítrio ainda não imperava, né? Nós só fazia a vontade de Deus, mas nós não temos consciência disso. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio não operava, né? Ainda. Então quando Deus soprou o fôlego de vida no boneco, né? Deus escolheu você e soprou você nesse corpo. Então é por isso que Deus escolheu você e Deus te formou um corpo, te deu um corpo para que você pudesse, né, interagir aqui nesse mundo físico. Então nesse mundo físico Deus te deu essa casa. Paulo chama esse nosso corpo de casa, né? Então Deus te deu uma casa para quê? Para você habitar nessa casa. Para quê? Para você fazer a vontade do Senhor. Então nós, né, como servos de Deus, como homens e mulheres que servimos ao Senhor, Deus nos deu um corpo espiritual para interagir com Ele. E Deus também nos deu esse corpo físico para quê? Para fazer a vontade dEle, né? Então por isso que devemos manter esse nosso corpo salvo, né? Esse nosso corpo, como diz em Tessalonicenses capítulo 5, né? Que Deus vai nos santificar, o nosso corpo e a nossa alma, né? E o nosso espírito, para que sejam irrepreensíveis. Então eu quero mostrar para você que nós não somos um espírito, mas nós somos a alma, nós não somos corpo. Por quê? Lá no livro de Jó, capítulo de número 33, Jó, capítulo 33, o verso de número 4, para nos falar da seguinte maneira: o Espírito de Deus me fez. Então quem que me fez? O Espírito de Deus me fez. E a inspiração, o sopro, o ruá de Deus, do Todo-Poderoso, me deu vida. Então quando Deus me soprou no boneco inanimado, eu passei a ser uma alma vivente. Deus me deu vida, né? Deus me deu vida. É o que está falando no livro de Jó, capítulo 33, o verso 4. O Espírito de Deus me fez. Então quem que me fez? O Espírito de Deus. E o sopro, né? A inspiração do Todo-Poderoso me deu o que? Vida. Me deu vida. Olha o verso, capítulo 32, o verso de número 8 também. Na verdade, há um espírito no homem. Então veja bem, na verdade esse A, ele está com H e um A e precedido de um acento. Isso quer dizer o quê? Que na verdade existe um espírito no homem. Então se existe um espírito no homem, eu não sou o espírito, logo eu sou a alma, né? Na verdade há um espírito no homem. E a inspiração, o sopro do Todo-Poderoso me faz sábio. A sabedoria está onde? Na alma, né? Sentimento. O Senhor me deu vida, psique, alma. Então nós somos uma alma que temos dois corpos. Um corpo físico para interagir no mundo físico e um corpo espiritual para interagirmos no mundo espiritual. Por quê? Deus nos escolheu, o nosso espírito estava aí em Deus e Deus te escolheu, Deus te soprou. Sabe por quê? Lá em Zacarias capítulo número 12 vai falar da seguinte forma: que Deus gera os espíritos dentro dele. Assim como uma mulher gera uma criança dentro dela, Deus gera espírito. Por quê?
Espírito é gerado por Deus. Deus não forma espírito. Espírito é gerado. Matéria ele forma. Ele formou o corpo do homem, né? Formou Deus, o corpo do homem do pó da terra. Mas o teu espírito foi gerado dentro de Deus. Porque Deus é o Pai dos Espíritos. Hebreus capítulo 12, verso 9, vai nos falar, né? Se nós reverenciamos o nosso Pai, né, natural, terreno, né, muito mais nós não referenciamos a Deus, que é os Pai do Espírito. Então Deus é Pai de todos os espíritos. Então em espírito nós já existimos dentro de Deus, mas nós como ser humano, como homem, passamos a existir a partir do momento que Deus soprou, né, o fôlego de vida dentro do boneco e o homem passou a ser alma vivente. Espero que você tenha gostado aí desse estudo, né? Espero que você deixe lá o seu like, o seu joinha e siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, né? Para que nós possamos divulgar mais a palavra do Senhor. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.